queridos alunos, muita saudade de vocês, por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da leitura nas nossas vidas. Eu sou Anatólia, professora de língua portuguesa e hoje estou atuando como agente de leitura do nosso Colégio Temístocles Cleide Almeida aqui em Monte Alegre. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da leitura nas nossas vidas, seja por prazer, seja para estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o nosso vocabulário, dinamiza o nosso raciocínio, a interpretação, estimula a criatividade e melhora a nossa escrita e além de inúmeros outros benefícios, que a leitura nos traz. Pois, como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. E Castro Alves disse uma vez: ó, bendito o que semeia livros de mão cheia e o faz pensar. Então a leitura é muito importante. Por quê? Porque através dela, por meio dela, é que nós adquirimos conhecimento, é por meio dela que nós nos informamos, é por meio dela que nós aprendemos, é por meio dela que nós criamos conceitos sobre determinadas coisas, Então a leitura, ela se faz presente no nosso dia a dia, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Por que eu digo isso? Porque a leitura não é só nos livros que nós encontramos. A leitura está em todos os ambientes. Desde o momento que você acorda, que você olha para o céu, você faz uma leitura do céu. Será que hoje vai chover? Será que vai fazer sol? Se você passa numa rua, se você vê uma calçada cheia de folhas, você pensa, deve ter ventado muito aqui essa noite e tal. Então, é um tipo de leitura também, Então, a leitura, ela se faz em todos os momentos da nossa vida. E na época, eu me lembro da faculdade, havia uma professora que nos estimulava muito a leitura. E ela dizia: gente, leiam tudo que vocês puderem. Leiam rótulos de produtos, leiam bulas de remédio. Naquela época tinha lista telefônica. Leiam lista telefônica, leiam tudo, leiam outdoors, tudo que vocês puderem ler. Por quê? Porque à medida que você vai lendo, você vai desenvolvendo seu raciocínio, Você vai aprendendo cada vez mais. Então, nesta época de pandemia, em que nós estamos em isolamento social, eu estou lendo bastante, seja para me informar, seja para me alimentar da palavra de Deus, para alimentar o meu espírito, a minha alma, ou seja também para me distrair, para preparar alguma coisa e tal. No momento, eu estou lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, cujo título é Viver em Paz para Morrer em Paz. Esse livro é um livro assim muito propício. A leitura dele é muito propícia para os dias nos quais nós estamos vivendo, porque ele fala de vida e de morte, e coisas que nós estamos toda hora, ouvindo nos noticiários das mídias, na TV, na internet, nos jornais escritos, enfim. Há um trecho no livro dele, no finalzinho, que ele fala assim: viver em paz não é viver sem problemas, sem atribulações, sem tormentas. Viver em paz é repartir a amizade, a lealdade, a fraternidade, a solidariedade e a vitalidade.
né? Então é isso que nós temos que fazer nesse momento, sermos solidários, sermos leais aos nossos amigos, né? Sermos fraternos, procurarmos nos preocupar com a situação do nosso próximo, dos nossos irmãos e com a nossa vitalidade, ou seja, com a nossa saúde, né? Mantermos a nossa saúde em dia, fazendo atividade física, se alimentando bem, tirar um pouco o foco dessas coisas negativas que estão chegando a todo momento nas nossas vidas, né? Porque essas coisas nos tiram a paz. E morrer em paz. Ele fala assim, que morrer em paz é poder ter se livrado das tentações, da futilidade de muitos propósitos. E é afastar-se de uma vida apequenada, infértil e desértica, né? Ou seja, é a gente procurar valorizar as coisas que realmente têm valor, as coisas que o dinheiro não compra, né? As coisas que satisfazem a nossa alma, as coisas que não são passageiras, as coisas que realmente têm valor, né? E no finalzinho ele termina o livro dele falando assim: continua valendo a pergunta para você e para mim. Se você não existisse, se eu não existisse, que falta faria? Então é para a nossa reflexão, né? Se nós deixássemos de existir hoje, que falta nós faríamos para as pessoas? O que nós deixaríamos de legado para as gerações, para as pessoas com as quais nós convivemos, para os nossos filhos, netos, para vocês, alunos, né? Para nossos amigos, que tipo de legado nós vamos deixar? Muito importante essa reflexão, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês um desafio, pois eu sei que muitos de vocês gostam de ler, pois o pouco tempo que eu estive ali na biblioteca do colégio, menos de 13, 15 dias, vários de vocês me procuraram, né, pegando livros. Alguns pegavam um livro num dia, devolviam no outro. Então, tem vários alunos que gostam de ler na nossa escola. Então, eu faço um desafio, que vocês continuem lendo, tá? Baixem na internet livros que vocês gostam, livro do interesse de vocês. Ou, se vocês preferirem um livro físico, é só vocês entrarem em contato comigo que eu posso dar um jeitinho com alguém lá do colégio, vou lá e pego para vocês, seguindo, né? Só lembrar de seguir as normas da OMS, as normas de segurança e tal. Bom, e dando continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo, eu vou passar a palavra agora para uma ex-aluna do Temístocles, que hoje, além de ser colega, é também uma grande incentivadora da leitura e hoje é uma escritora, né, que nos enche assim muito de orgulho. Nós temos muito orgulho dela, que é a nossa amiga Exilane. Talvez tenha sido professora, alfabetizadora de muitos de vocês. Então, boa sorte, Exilane. Agora é com você. Beijo. Olá pessoal, eu sou Exilane, autora desse livro aqui, De Repente Geometria, volume 1. É um livro para as crianças estarem aprendendo um pouco mais sobre geometria e indo além, porque quem conhece ele vai se identificar que dá para ir além da geometria. Inclusive auxilia os professores a estarem trabalhando esse tema com as crianças. E esse livro surgiu de uma necessidade que eu tive para trabalhar com os alunos do primeiro ano, um projeto sobre matemática e geometria,
e na época não tinha material lúdico para trabalhar e eu precisava. Quando foi nas férias, eu fui criando histórias infantis, né, com relação à geometria, dentro do que eu já havia trabalhado com os alunos, porque eu também tinha feito paródias, né, porque esse livro aqui tem música e tem paródias para trabalhar a geometria. E para a criança entender, né, de uma forma mais lúdica. Então foi assim, nasceu assim, de uma necessidade. E em setembro de 2019 eu fui para a Bienal do Rio. Em novembro fui para a Flick de Rio das Ostras levar um pouco do meu trabalho. E eu estou aqui a convite da professora Anatólia. Muito obrigada, tá, Anatólia? Por ter se lembrado e estar aqui para falar um pouco com vocês. Alunos, né? E talvez não alunos do Temístocles. E eu também já fui aluna do Temístocles quando criança, né? Porque quando eu estudava, lá no Temístocles era criança, até era só o ensino fundamental. Agora que lá é o ensino médio e no Le Mans é o fundamental. Então, na minha época era o contrário. Isso aí, ó, já dá um ponto aí para vocês estarem pesquisando, estarem lendo sobre o assunto, né? Porque agora o Le Mans que trabalha com ensino fundamental. E eu sou professora lá do primeiro ano, né? Uma classe que eu amo, que é a alfabetização. E eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho que tem alguns alunos que estão aí no Temístocles que já passaram por mim lá no primeiro ano. E se eu não me engano, tem alguns dessa turma aqui, né? De quando eu desenvolvi esse projeto com aula passeio aqui em Monte Alegre e tal, para as crianças aprenderem geometria, né, e matemática brincando. E, pessoal, por falar, né, nessa fase aí, né, de adolescentes, eu queria só deixar uma dica aqui para vocês. A adolescência, né, é uma fase que a gente sabe, muita gente fala, nossa, é uma fase complicada da vida e tal, mas às vezes é porque a pessoa não entende. Inclusive, quando você, né, quando eu já fui, você é um adolescente aí, a dica que eu deixo é estarem lendo. Vamos ler, vamos se formar. O que é adolescência, né? Eu estava lendo outro dia sobre isso e eu descobri, eu achei uma coisa muito interessante que às vezes a gente, né, não entende direito, por isso que é bom estar lendo, que o Albert Einstein mesmo já falou que a leitura, né, faz a nossa mente expandir, ela nunca mais volta a ser a mesma. E o próprio Einstein, ele aprendeu a ler aos 9 anos, porque ele era disléxico, né? Não sei se vocês sabiam, mas é um outro ponto se quiserem pesquisar. Então, voltando ao assunto aqui do nosso cérebro, considerando a parte biológica dele, é entendido, né, que o nosso cérebro, a adolescência, né, considerando nesse sentido, ela vai mais ou menos de 25 até os 25, 28 anos. É onde a nossa parte frontal do cérebro está praticamente amadurecida, né? Por quê? Porque antes disso, até adolescente, né? Desde os 12, mais ou menos, até os 25, 28 anos, essa parte nossa, a parte toda da região frontal, é como se ela tivesse um freio de mão, né? Em formação. O que isso acontece? Às vezes a gente faz certas coisas, né? Depois se arrepende, toma, né, iniciativa assim, fala, nossa, pra que eu fiz isso? Ou então, ó, o que aconteceu comigo? Eu tô assim, tô assado e tal. Isso tudo se reflete aqui, ó, no freio de mão, que por ele não estar formado ainda, né, não está amadurecido ainda, ele praticamente não está funcionando direito. Por isso que muitas decisões, muitas coisas que a pessoa faz lá na adolescência, né, nessa fase aí, e às vezes passa por mal entendido, né? Muitas vezes se pensa que é a questão hormonal e tal, que mexe com os hormônios, mas não é, não. É a parte do sistema nervoso. Por isso que é interessante a gente estar lendo e pesquisando sobre o assunto, né? Quando a gente se conhece, tudo à nossa volta fica mais fácil da gente entender. E os outros nos entenderem, né? E dois autores aqui que falam mais ou menos sobre isso, esse aqui, ó,
que eu gosto muito dele, é o Augusto Cury. Eu deixo para vocês aqui essa dica sobre a inteligência socioemocional. Esse outro aqui, do Augusto Cury também, inclusive ele é interessante para pais, né, professores, que fala as 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Como transformar mentes brilhantes na era da ansiedade. Né? Nós estamos nessa era aí, todo mundo ansioso, agitado demais, a gente às vezes não entende por que acontece, por que se pensa, se fala dessa forma. Porque ele fala aqui que nós temos 3 gerações, X, Y e Z. E nós estamos vivendo, né? Vocês aí, tem místicos e outros aí estão vivendo, nós somos a geração Z, que é uma geração super rápida no pensamento. E lento vocês vão entender melhor, tá bom? Não vou contar, não. Outro autor aqui que eu deixo maravilhoso é o Paulo Vieira. Com esse livro aqui é o Poder e Alta Performance. Só que não é poder no sentido de se ganhar muito, nada disso não. É o poder e alta performance no sentido da gente se conhecer. Que quando a gente se conhece, né, nós temos uma convicção melhor, nós temos uma certeza melhor das coisas e nada nem ninguém vai influenciar para outro lado, né? Vamos dizer assim. Então é isso que eu deixo para vocês, essa dica, tá? De leitura, principalmente para se conhecer. Porque adolescente vai passar, tudo são fases, vai passar. E depois vocês vão conseguir olhar para trás e falar assim, nossa, eu passei. Isso é muito importante. E é isso, gente. Uma dica que eu deixo também é ler, né? Porque a gente lendo, a gente tem conhecimento. E conhecimento é poder. Informação é tudo. Né? Às vezes a gente falha. Não é porque a gente quer, porque às vezes a gente não conhece. Porque se a gente conhecesse, a gente não faria, não repetiria certas coisas. Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigada, Anatólia, novamente. Foi um prazer estar contando um pouquinho da minha experiência para vocês, tá bom? Fique com Deus e leia bastante.